Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Eu gostaria de saudar também aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor fale as nossas vidas e as vidas de vocês que estão em casa, também prestando culto ao Senhor nesse momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. No livro de Salmos, nós vamos ler o Salmo 99. Eu vou ler esse Salmo e eu convido você que acompanhe na sua Bíblia a leitura e que você reflita sobre esse texto, que você pense sobre isso que está sendo lido. Eu convido você que absorva as palavras desse Salmo e que você busque pensar sobre elas na medida que eu for lendo. Salmo 99. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é santo, nosso Deus é bom. É a esse Deus que nós exaltamos. Eu convido a igreja a se colocar em pé para que nós oremos ao Senhor. Pai eterno, nós queremos nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós queremos deixar as nossas preocupações, as nossas angústias, tudo, Senhor, debaixo da Tua cruz. Nós, pelas nossas forças, somos inúteis, Pai.
mas nós confiamos no Teu Evangelho, nós confiamos na Tua graça, nós confiamos no Teu amor. E nós, Senhor Deus, queremos Te pedir que o Senhor nos use como igreja para fazer a Tua obra. Não permita, Senhor Deus, que nós sejamos inúteis na Tua obra, Pai. Dá que nós possamos ser usados pelo Senhor. Essa é a nossa vontade. Por isso nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Temos alguns avisos para a igreja. O primeiro, como já foi dito pela manhã, no dia 13 de dezembro, nós teremos a nossa assembleia, conforme convocação publicada no boletim. No dia 13 de dezembro, nós, membros da igreja, a assembleia vai acontecer aqui no templo e vai acontecer também pela internet. Nesse dia, nós vamos escolher os diáconos, presbíteros e o próximo vice-presidente da igreja. Então é de suma importância que todos nós participemos da vida da igreja, que nós participemos das decisões da igreja e que nós desde já oremos ao Senhor, para que o Senhor nos direcione nessa assembleia, para que o Senhor nos guie e o Senhor revele a sua vontade nessa assembleia. Amém? Café dos comerciários. No dia 5 de dezembro, como a nossa igreja tradicionalmente faz todo ano, nós teremos aqui o Café dos Comerciários. O Café dos Comerciários é um ministério que todo mundo pode participar. Não tem ninguém na igreja que não pode participar, seja trabalhando aqui no templo, seja evangelizando, seja orando, seja preparando os kits. Então eu convido você, na verdade eu não convido, na verdade eu convoco você a se juntar à obra missionária da igreja. Não tem por que um cristão não participar da obra missionária. Se você conheceu a Jesus, se você ora para que pessoas conheçam a Jesus, o seu lugar é aqui, orando e trabalhando para o Senhor. Se você ainda não deu o seu nome, pode dar o seu nome para mim, pastor Vinícius, para o presbítero Roberto, para o presbítero Domingos ou para o diácono Renato. Nós estamos organizando as equipes, nós estamos arregimentando os irmãos que querem trabalhar nessa obra. E desde já, ore para que o nosso café seja instrumento de Deus para salvar alguém. Se uma única alma for salva, já valeu a pena. Oremos pela colheita, oremos para que o Senhor nos use na sua obra. Nos dias 19, 20 e 21, lá no ECC das 14 às 18 horas, nós teremos o bazar missionário. Nossas irmãs da Tarde de Artes produzem material para ser vendido nesse bazar. Todo o dinheiro arrecadado nesse bazar é direcionado às famílias dos missionários, para o Natal das famílias dos missionários que servem e são apoiados aqui pela nossa igreja. Então, os irmãos estão convidados a prestigiarem o trabalho das nossas irmãs. E, por fim, hoje a nossa igreja comemora o Dia do Pastor e o Dia da Educadora Cristã também. Nós queremos significar esse dia no nosso meio. Nosso pastor Valdenberg está de férias, mas ele deve estar acompanhando o nosso culto, pastor Vinícius aqui. Eu queria convidar o presbítero Roberto, que venha aqui à frente e ore, agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida daqueles que nos ensinam a palavra, pela vida daqueles que domingo após domingo nos alimentam com a palavra de Deus. Oremos, sentados mesmo como nós estamos. Vamos orar, irmãos. Senhor amado Deus, nosso Pai Celeste, nós erguemos a Ti, ó Deus, nesse momento, uma prece de gratidão ao Senhor por tudo que tens feito, ó Deus, nesta igreja. Amém. Que a Tua igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, Amém, que Senhor. colocou aqui pastores para zelar pela vida deste rebanho, ó Deus. Amém, Pai. Obrigado pelo seu favor
na vida dos nossos pastores, ó Deus. Muito obrigado pelo ministério deles, por aquilo que eles têm edificado esta igreja, Senhor. Eu não posso deixar de agradecer ao Senhor também, ó Deus, pela resposta dos irmãos, por aquilo que o Senhor tem feito na vida desse rebanho. Retorna ao Senhor como orações, como gratidão, que é o caso no Ministério de Expansão, ó Deus, ver a participação da igreja. Isso é fruto do trabalho dos nossos pastores, ó Deus. Obrigado pelas orações de cada um, pelo envolvimento dos irmãos nesses eventos, no café dos comerciários, participando com o seu sustento, com a contribuição em todas as áreas, também da estratégia, do cuidado dos missionários, ó Deus. Todas essas obras que eu tenho visto mais de perto este ano demonstram o resultado, ó Deus, da obra do Senhor em nosso meio. Recebe a gratidão ao Senhor por todas essas bênçãos e a proteção do Senhor sobre a vida dos nossos pastores. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor. Vamos louvar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Convido você a se colocar em pé, para que nós louvemos esse Deus que nós acabamos de ler, esse Deus que é santo, esse Deus que é bom. Vamos todos nós louvarmos, cantando com o coração, não só com a boca, declarando aquilo que nós estamos cantando. A palavra de Deus diz, lá em Salmos 146, de 1 a 2, aleluia, louve, ó, minha alma, o Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos louvar esse Deus?
Deus diz lá em Isaías 53:4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido e Deus oprimido. Ele tomou o seu lugar por nós, Ele morreu no nosso lugar, que a gente pudesse ter vida. Esse é o Deus que a gente crê. Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Oferta pela roupa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida pela morte. Louvando a ira amarga, dados das mãos nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte. Louvando a ira amarga, dados das águas que nos fazer. Os irmãos podem se sentar. Jesus Cristo, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados,
Amém? Zoé? Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor. Ao mundo aquecer nossos corações, nossas vidas vem transforma, vem almas livrar, que outros venham de todo lugar, sua graça conosco suplicar. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo aquecer nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Amém. Qual é o tamanho da sua fome? Qual é o tamanho da sua fome? Assim dizia uma propaganda de um fast food, bem conhecido, não preciso falar que os irmãos sabem qual é, há algum tempo atrás. Nós cantamos que a Bíblia é o nosso alimento. Eu desejo que você esteja com fome de Bíblia, com fome de tirar da palavra de Deus alimento para as nossas vidas. E agora chegou o momento do nosso culto, que nós vamos ouvir o que Deus tem para nós. Eu convido você que se coloque em pé. Eu gostaria de orar pelo pastor Vinícius, que vai ser o pregador dessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nos aproxima da Tua palavra, Senhor Deus. Dá a nós a fome, a expectativa de ouvir do Senhor. Nesse mundo existem tantas vozes, Pai. Nesse mundo tanta gente fala tanta coisa, Pai. Dá que nós, como povo Teu, tenhamos ouvidos sensíveis ao que o Senhor tem para nós. Dá que nós possamos calar tantas vozes que nós ouvimos e ouvir ao Senhor, Pai. Nós queremos e nós Te pedimos por isso. Prepara os nossos corações para a mensagem. E eu peço, Senhor Deus, uma bênção especial para o meu irmão, pastor Vinícius. Conduz o Teu servo, Senhor Deus, na exposição da Tua palavra para o Teu povo. Perdoa as nossas falhas, derrama a Tua graça sobre nós. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor.
Boa noite, graça e paz. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos 1, o verso 14 e o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse povo reunido aqui. Com certeza foi o Teu Espírito que nos juntou e com certeza o Senhor tem algo a falar conosco. Por isso, pedimos que o Senhor abra a nossa mente e coração para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o evangelho que Jesus pregava. O evangelho que Jesus pregava. O que nos faz ser uma igreja evangélica? Será que é a forma como a gente canta? Talvez. Dificilmente você vai ver um outro ajuntamento cantando as músicas que nós cantamos aqui. Da forma como nós cantamos aqui. Imagine um quarteto cantando. Dificilmente você encontra isso em outro lugar. Tem coisas que você só encontra na igreja. Mas não é a música em si que nos torna evangélicos. Não é simplesmente a forma como fazemos a nossa liturgia ou a nossa reunião. Tem a oração, o momento de ficar em pé, o momento de sentar, o momento de cantar, o momento de calar. Tudo isso faz parte do nosso ajuntamento, mas nada disso nos torna uma igreja evangélica. O que nos torna uma igreja evangélica é o evangelho. É por isso que nós somos chamados de evangélicos. É por isso que a nossa igreja se chama Igreja Cristã Evangélica, por causa do evangelho. É isso que nos faz ser quem somos. Tire o evangelho da igreja e não fica nada de igreja. Não existe igreja verdadeira sem evangelho. É isso que nos torna diferentes do que nós consideramos movimentos heréticos e seitas, que até professam o nome de Deus, mas de uma forma diferente, sem o evangelho. Sem o evangelho, a igreja não é igreja. Sem o evangelho, a igreja não existe como igreja. Pode ser um ajuntamento de pessoas. Pode ser um grupo de pessoas que se reúnem porque gostam de estar juntas, porque gostam de cantar, porque gostam de sair de casa num domingo e se reunir com outras pessoas, mas sem o evangelho não é igreja do Senhor. E nós precisamos dia após dia nos lembrar do evangelho. E nos tempos de hoje, no nosso Brasil, um país tão grande, é incrível ver como o evangelho se propagou. O evangelho já chegou em todos os cantos desse país, ou praticamente todos os cantos. Dificilmente você vai ouvir alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Eu já andei um pouco por esse Brasil em viagens missionárias e dificilmente encontrei, mesmo no sertão, mesmo entre ribeirinhos, pessoas que jamais ouviram o nome de Jesus. Mas parece, e uma coisa eu percebi nessas andanças todas, parece que o evangelho no Brasil, ele é tão vasto como o oceano, mas tão raso como uma poça d'água. A profundidade do conhecimento acerca do evangelho parece ser tão curta, tão pequena. Talvez se eu perguntasse para você aqui, em 1 minuto, diga o que é o evangelho. Você seria capaz de falar o evangelho bíblico? O evangelho que Jesus pregava? Reflita. Chegue na sua casa hoje ou amanhã
e desafie o seu filho, a sua esposa, o seu marido, alguém da sua casa, eu quero que você me explique o Evangelho em 1 minuto. Vamos ver o que vai sair. Parece-me que nós precisamos retornar ao Evangelho que Jesus pregava. E eu quero nessa noite falar sobre 3 verdades do Evangelho que Jesus pregava. Olha a sua Bíblia, o verso 14. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. A primeira verdade que eu quero tratar é que o Evangelho que Jesus pregava era centrado em Deus. Esse Evangelho tem Deus no centro. Jamais o homem no centro, mas Deus. Deus é a pessoa central deste Evangelho. É impressionante como Marcos vai descrever o Evangelho de Deus. Isso faz toda a diferença aqui. Esse texto mostra que o Evangelho pertence a Deus. O Evangelho tem origem em Deus. O Evangelho não é algo humano. O Evangelho não é a força humana em ação, mas a força de Deus em ação. O Evangelho não é o sacrifício humano em ação. Isso é a religião. O Evangelho é aquilo que Deus faz, não o que o homem faz. Essa é a grande diferença. A religião diz assim: faça alguma coisa para que você seja aceito por Deus. Faça algo para que você se torne aceitável por Deus. O Evangelho diz: Deus fez algo para que você se tornasse aceitável diante dele. Porque o Evangelho pertence a Deus, o Evangelho tem origem em Deus. Por isso, a primeira verdade do Evangelho que Jesus pregava, e que a Escritura mostra para nós, e que os apóstolos pregavam, e que a igreja nesses 2000 anos tem pregado, é que o Evangelho é centrado em Deus e não no homem. É verdade que o Evangelho é pregado para a salvação dos homens. É verdade isso. Nós não excluímos isto, mas antes de ser uma mensagem para a salvação dos homens, o Evangelho é uma mensagem de Deus para a glória dele. Olha como Jesus vai descrever a mensagem do Evangelho. Ele diz: o tempo está cumprido. Que tempo é esse? Do que Jesus está falando aqui? Ora, senão das promessas feitas no Antigo Testamento. As promessas de que um dia o reino de Deus viria à terra. Um dia Deus se manifestaria como rei soberano, governando sobre a terra, e todos os povos se dobrariam a ele. Jesus está dizendo: o tempo está chegado. E é interessante essa palavra tempo aqui, porque a palavra tempo utilizada aqui é kairos. No Novo Testamento nós temos 2 palavras para falar sobre o tempo, o cronos e o kairos. Quando o Novo Testamento usa kairos, ele usa kairos no sentido do tempo de Deus, o tempo em que Deus visita a terra, o tempo que só Deus conhece. Então aqui o texto está dizendo, Jesus está dizendo que o tempo tão aguardado, as promessas feitas no Antigo Testamento, as profecias de todos os profetas, está sendo cumprido na pessoa e na vida de Jesus Cristo. O tempo está cumprido. Veja, tem relação com as promessas de Deus, com os planos de Deus. Deus é a pessoa central no Evangelho que Jesus pregava. Não o homem, mas Deus. E olha só, ele continua: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Veja, o Evangelho é a mensagem do reino de Deus. O Evangelho é anúncio da chegada de um reino. O Evangelho é anúncio da chegada de um rei. É isso que significa Cristo. Cristo significa Messias, significa ungido, significa aquele que vem para reinar. Por isso, a proclamação do Evangelho é a proclamação de um reino que chega, o reino de Deus, que vai se instaurar na terra, que vai governar a terra de modo soberano, que vai começar a eliminar o mal e o pecado da terra.
Essa é a promessa do Evangelho. É a promessa de que Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. E é verdade que o reino de Deus em Cristo já chegou para nós, de forma espiritual. Ele é o rei que vem reinar e governar os corações dos homens. Esta é a ideia do reino de Deus na primeira vinda de Cristo. É isso que os judeus não entenderam, pois eles queriam a materialização do reino. Eles queriam que esse reino se tornasse um reino físico, político, em que as nações de fato, literalmente, se curvassem diante de Israel. Mas o reino vem como uma semente nos corações daqueles que creem. É assim que o reino vai crescendo e ganhando forma, até que um dia, de fato, o Senhor Jesus virá pela segunda vez, e então esse reino será de fato materializado no tempo e no espaço, e nós desfrutaremos como cidadãos desse reino, pois a igreja é o povo do reino de Deus. Então o Evangelho é a mensagem sobre Deus, sobre o seu reino, sobre a sua justiça, sobre a sua santidade. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que Jesus pregava. Essa é uma mensagem tão diferente do que, por vezes, nós estamos acostumados. O Evangelho que coloca sempre o homem, é sempre para o homem. Tudo é para o homem. Como se Deus fosse apenas algo que pudesse abençoar os homens. Venha para o Senhor e a sua vida vai mudar. Venha para o Senhor e pare de sofrer. É como se, às vezes, Jesus fosse um objeto à venda. Aceite Jesus, como se ele estivesse implorando a nossa aceitação por ele. Mas o Evangelho que Jesus pregava diz que ele é um rei. O rei que vem para governar, para reinar, e que vai receber todos aqueles que se submeterem ao seu reinado. Essa é a questão. Nós lemos o Salmo 99, diz: reina o Senhor, tremam os povos. É isso, o reino de Deus presente convida os povos e a cada um de nós a se render a Ele, a se submeter a esse reino. Por isso, a primeira verdade a respeito do Evangelho que Jesus pregava é que esse Evangelho é centrado em Deus e não no homem. Quanta diferença há neste Evangelho para o Evangelho caricaturado por vezes pregado. Infelizmente, muitos púlpitos, em vez de pregarem o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que Jesus pregava, pregam o Evangelho a gosto do cliente. O Evangelho da prosperidade, vocês conhecem muito bem. O Evangelho social, que busca a redenção do homem na libertação de uma classe social, numa transformação social. Esse é o Evangelho social. Quantas vezes o Evangelho é deturpado numa espécie de Evangelho terapêutico? É o Evangelho para as necessidades emocionais dos homens. Mas o Evangelho que Jesus pregava é a mensagem de um rei soberano que vem reinar. E esse rei convida os pecadores a se submeterem a ele. O Evangelho que Jesus pregava é centrado em Deus e não no homem. A segunda verdade a respeito do Evangelho que Jesus pregava é que este Evangelho exige arrependimento. Olha o que o texto vai dizer. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Aqui o texto está nos dando uma ordem. É um imperativo. Arrependei-vos. O imperativo, nós sabemos, tanto na língua grega como no português, é uma ordem para nós. Não é um pedido carinhoso. Não é uma opção. É como quem é filho aqui, escuta da mãe: vai dormir. É uma ordem. Não é um pedido: filhinho, por favor, desliga o celular, vai dormir. Não é isso. É uma ordem: arrependei-vos. Arrependei-vos. A mensagem do Evangelho que Jesus pregava exigia arrependimento. Porque sem arrependimento dos pecados não há salvação.
A Bíblia é tão clara a respeito disso, irmãos, mas o Evangelho tem sido deturpado levemente. É bonita a forma como se coloca o Evangelho da crença fácil. O Evangelho da crença fácil é aquele que diz o seguinte: olha, venha para Jesus, você precisa apenas crer em Jesus. E a sua vida, então, está salva, você está salvo, você tem a vida eterna se você apenas crer em Jesus. E de fato isso faz parte da mensagem do Evangelho, mas isso não é o todo da mensagem do Evangelho. Nós não podemos jamais separar o arrependimento da fé. É como se fossem as duas asas de um avião. Se você tira um, o avião vai cair. É como se fosse dois lados de uma mesma moeda. Nós podemos distinguir, mas jamais separar arrependimento de fé. Então, quando a Bíblia fala sobre crer somente, ela está pressupondo arrependimento. Então, o evangelho que Jesus pregava exigia arrependimento. Não é o evangelho da crença fácil, em que você pode vir até Jesus e continuar vivendo da forma como você vivia, e continuar com os teus ídolos, com os teus deuses, com as coisas que você considera importante. O evangelho que Jesus pregava exige arrependimento. Olha, Marcos 10, verso 17, nós temos a história de um homem que nós chamamos de jovem rico. Embora o texto em Marcos não diga que ele era jovem, mas nós chamamos de jovem rico. E qual é o problema desse jovem? Ele chega para Jesus e diz: Senhor, como é que eu posso herdar a vida eterna? E ele está falando da entrada no reino de Deus. E Jesus fala para ele: olha, obedeça os mandamentos. E Jesus cita alguns mandamentos e ele diz: isso eu faço desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus disse para ele: vende tudo que tem, deixa tudo e me segue. E o texto diz: esse homem saiu triste porque era dono de muitas riquezas. O texto diz que esse homem não foi capaz de abandonar tudo que tinha para seguir a Jesus. E Jesus então não aceita um discípulo que não larga tudo. Jesus exige arrependimento. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível pertencer ao reino de Deus e ao reino das trevas ao mesmo tempo. Não é possível ser luz e trevas. Por isso, a entrada no reino precisa de arrependimento. A Bíblia é clara ao falar sobre isso. Eu vou citar alguns versículos. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, vem de qualquer jeito? É somente crer? Não. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. A cruz é instrumento de morte. Isso é instrumento da sua morte. Isso é negar a si mesmo, negar as suas vontades, por causa da vontade de Deus, por causa do reino de Deus. Nós então nos submetemos a esse reino. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo nesse texto: se alguém vem após mim, se alguém deseja ser meu discípulo e ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, vamos acrescentar o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu celular, a sua faculdade, a sua aparência, qualquer outra coisa, mais do que você ama a Jesus, não é digno dele. Jesus não aceita, porque o evangelho que Jesus pregava exige arrependimento, isto é, rendição total, rendição plena. Jesus resume o seu ministério da seguinte forma, Lucas 5,32, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Veja, a mensagem de Jesus
desse rei soberano que vem reinar. A grande novidade desse reino é que ele não está atrás dos bons, ele está atrás dos pecadores, dos perdidos, mas os pecadores e perdidos arrependidos, os pecadores e perdidos que se voltam a ele. É isso que Jesus está buscando. Ele seria um Deus justo se ele buscasse os bons, mas ele sabe que entre nós não há um sequer bom, por isso ele vem chamar os pecadores, mas os pecadores arrependidos. Lucas capítulo 15, nós temos 3 histórias, 3 parábolas, ou uma única parábola em 3 partes, em que nós vemos sempre algo acontecer. Algo perdido é achado e alguém se alegra com o que foi achado. É uma mulher que perde uma moeda e ela revira a casa em busca dessa moeda e quando acha, se alegra e chama os vizinhos para uma festa. É um pastor de ovelhas que perde uma ovelha e vai atrás e busca a ovelha e quando acha, se alegra e se regozija com o achado da ovelha. É um filho que sai de casa, se perde, mas que retorna arrependido. E um pai que celebra o retorno do filho com uma festa. Essa sequência de histórias em Lucas 15 poderia ser resumida no verso 10 de Lucas 15, que diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vejam, arrependimento, retorno a Deus. É isso que significa arrepender-se. Se arrepender é você parar de andar para uma direção contrária a Deus, numa direção em rebelião contra Deus, à vontade de Deus, contra a lei de Deus, e voltar-se e converter-se. É um 360 para Deus agora, para o caminho do Senhor. Isto é arrependimento. Por isso, o Senhor Jesus diz: arrependei-vos. O evangelho que Jesus pregava não é o evangelho da crença fácil. Não é o evangelho que ignora a forma como as pessoas vivem. Não é o evangelho que ignora os outros deuses, os falsos deuses. Não é Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma coisa é igual a nada. Jesus mais nada é igual a tudo. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que é o evangelho que Jesus pregava. Se você quer ter Jesus mais alguma coisa, você não pode ter Jesus. Mas se você abandona tudo para ter Jesus, então você tem o Senhor Jesus. Ele conta uma parábola em Mateus capítulo 13, de um homem que encontrou um grande tesouro. Então ele pegou o tesouro, o texto diz, então vendeu tudo o que tinha, e comprou o campo para ter aquele tesouro. Porque o evangelho que Jesus pregava é o evangelho do arrependimento. Ele exige arrependimento. Não é o evangelho da crença fácil. O evangelho da crença fácil desvaloriza o Senhor Jesus. Jesus é apenas mais um item da nossa prateleira. É como se Jesus fosse o bilhete que nos leva ao céu. Jesus é usado como um objeto para nos proporcionar bem-estar. Esse é o evangelho da crença fácil. O evangelho que Jesus pregava, o evangelho que Jesus é o rei, que governa o universo e que chama os pecadores ao arrependimento. Esse é o evangelho que Jesus pregava. Sem arrependimento não há verdadeira conversão. O evangelho da crença fácil gera falsa paz. O que é a falsa paz? Senão alguém que acha que vai para o céu, que acha que crê no Senhor Jesus, mas nunca se arrependeu dos pecados. Continua vivendo na prática do pecado. Continua vivendo conforme quer. Lembram de como o livro dos Juízes termina? O último capítulo do livro dos Juízes termina assim:
Nessa época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. É assim que termina o livro dos Juízes. E o que Deus faz então? Depois de Juízes, inaugura a monarquia, inaugura o reino que simbolizava o reino de Deus na terra, que era o reino pela nação de Israel, que era uma figura do reino de Deus na terra. E o que Jesus está dizendo em Marcos capítulo 1 é que agora esse reino não é mais uma figura, esse reino chegou. Agora ninguém pode viver mais fazendo o que acha mais certo. Agora existe um rei, agora existe alguém que dita as regras, agora existe alguém que estabelece as leis, agora existe alguém que deve ser seguido, alguém que deve ser obedecido. É isso que significa um rei. Nós temos dificuldade de entender isso, porque não vivemos uma monarquia, nós não sabemos o que é servir a um rei. Mas nós vemos em filmes, em séries, nós lemos a história e nós vemos o que um rei faz. Um rei manda. É claro que reis humanos utilizam do poder de forma pecaminosa, mas o rei Jesus, santo e justo, reina de forma perfeita e soberana. Por isso ele exige arrependimento para aqueles que desejam entrar e pertencer a esse reino. Mas a terceira verdade sobre o evangelho que Jesus pregava, olha o texto. Depois de dizer, arrependei-vos, Jesus diz, mais uma ordem, crede no evangelho. O evangelho que Jesus pregava exige fé no evangelho. Veja, Deus tem uma forma às vezes estranha de falar algumas coisas para nós, pelo menos eu acho. Ele diz assim, eu quero que vocês me amem de todo o coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Já pensou que ordem estranha? Ele diz, eu quero ser amado. É uma ordem, o amor de Deus para nós é uma ordem de Deus. Deus dá uma ordem aqui dizendo, creiam no evangelho. É uma ordem do Senhor, do rei. Veja, o rei deseja que todos creiam. O rei deseja que todos participem desse reino. E ele dá uma ordem dizendo, creiam no evangelho. Porém, nós, às vezes, continuamos na nossa vida, continuamos querendo ter esperança na nossa própria força, na nossa própria habilidade, no nosso próprio jeito, e não no evangelho. O que significa crer? Talvez a maioria de nós votou hoje nas eleições municipais. Qual a garantia que você tem que o seu voto foi contado? Qual a garantia você tem que, de fato, o seu voto foi contado para o candidato que você escolheu? Você foi lá conferir? Você teve acesso à apuração dos votos? Provavelmente nenhum de nós aqui. Mas com certeza você votou. Por que você votou? Porque lá no fundo, você acredita que o seu voto vai ser contado e que o sistema como um todo é eficiente para demonstrar de fato a vontade do povo. Qual a garantia que não teve nenhuma alteração de resultado? Vejam as eleições lá nos Estados Unidos, mais de uma semana e ainda se fala nisso. Qual a garantia? Mas nós votamos e nós acreditamos que o candidato que venceu, de fato, foi o candidato mais votado. Porque nós temos fé. É por fé que nós fazemos isso. Nós temos fé em muitas coisas. Quando você anda com o seu carro numa rodovia, na Dutra, a 100 por hora, você tem fé que o seu freio vai funcionar.
Você tem fé no sistema do carro. Nós temos fé em muitas coisas. O que é a fé no Evangelho? Se não esta confiança naquilo que Jesus é e naquilo que Jesus fez. Isso é a fé. A fé é um movimento do coração que envolve o nosso raciocínio, os nossos desejos, a nossa vontade diante do Senhor, crendo que Ele de fato é o Salvador da nossa vida. Isso é a fé no Senhor, é a fé no Evangelho. Porque o Evangelho que Jesus pregava exige fé. Da mesma forma como exige arrependimento, exige fé no Evangelho. Agora veja, fé no Evangelho. Não é a fé na fé. Já viram pessoas que têm fé na fé? A pessoa não estudou para uma prova, e aí você pergunta, e aí, como é que vai ser essa prova? Ela diz assim, olha, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Né? Que fé é essa? Fé na fé. É uma fé sem nenhum embasamento. É uma fé no escuro. É uma fé vazia. É uma fé no sobrenatural de Deus, iluminando aquilo que não existe. Né? Como Gênesis, capítulo 1, Deus trazendo à existência aquilo que não existe. É esse tipo de fé. Aqui diz, fé no Evangelho. E aqui eu quero explicar rapidamente o que é o Evangelho, já que eu estou pregando sobre o Evangelho que Jesus pregava. Talvez você esteja, o que é então esse Evangelho que Jesus tanto pregava? Para que você, ao resumir o Evangelho em 1 minuto, não se atrapalhe, para que você saiba em que ter fé, no que está baseada a tua fé, onde está repousando a tua fé. O Evangelho é a boa notícia a respeito de algo que aconteceu na história. O Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem para viver a vida que nós não conseguimos viver e para morrer a morte que nós deveríamos morrer. Isto é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia sobre algo que aconteceu no tempo e na história. Sobre Deus entrar na nossa realidade e morrer no lugar dos pecadores, para que os pecadores que se submetem a este reinado vivam eternamente com Ele. Isto é o Evangelho. Portanto, a fé não deve ser na fé, mas a fé deve ser no Evangelho, naquilo que Jesus fez, não é naquilo que eu faço. A fé no Evangelho é diferente da fé na religião, é diferente da fé da religiosidade. A fé da religiosidade é assim, eu fui para a igreja todo domingo esse ano, eu dei o meu dízimo, eu faço as minhas orações todo dia, eu leio a Bíblia, eu faço a minha devocional, portanto, Deus deve me aceitar. Portanto, eu acho que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. A fé no Evangelho diz, eu vou para o céu, apesar de todos os meus pecados, porque um dia Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Ele viveu, Ele obedeceu aquilo que eu não obedeci, e Ele morreu por conta do pecado que eu cometi. Esta fé que salva, esta fé que transforma, esta é a fé no Evangelho. Nós vimos então 3 verdades a respeito do Evangelho que Jesus pregava. Esse Evangelho é centrado em Deus e não no homem. Esse Evangelho exige arrependimento, bem como esse Evangelho exige fé. O que nós podemos aprender ou aplicar para a nossa vida? E eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, para o descrente. O Evangelho é para você que ainda não crê no Senhor Jesus.
O Evangelho é para você que ainda está andando em rebelião, vivendo a vida conforme você acha ser a maneira certa, vivendo a vida como você acha mais certo. O Evangelho é para você que continua andando nos seus delitos e pecados. O Evangelho é para você, para que você creia, para que você se arrepende dos seus caminhos e encontre a salvação em Cristo Jesus. Veja, talvez você que foi criado na igreja, ouvindo o Evangelho, talvez nunca tenha feito uma decisão verdadeira por Jesus. Você é um daqueles crentes nominais. Gente que acha que é crente porque vem à igreja desde sempre. Mas a marca verdadeira de um crente é o arrependimento e a fé no Evangelho. Você já de fato se arrependeu dos seus pecados? Você algum dia teve consciência da sua miséria, do seu pecado? Algum dia você não conseguiu levantar os olhos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou pecador. E você já chorou pelos seus pecados, não simplesmente pelos resultados do pecado, mas por aquilo que você é enquanto pecador. Porque pior do que os resultados do pecado é que nós somos isso. Nós não somos pecadores porque pecamos. É o contrário, nós pecamos porque somos pecadores. Você já se arrependeu de quem você é de fato? Esse é o passo essencial para a salvação. Se há alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Deus, lembram do profeta Isaías, diante do trono de Deus, ele cai prostrado e diz: Senhor, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer porque os meus olhos viram a Deus. Essa é a sensação do pecador. Quando Pedro está diante de Jesus, quando Jesus faz um milagre, Pedro se dobra e diz: Senhor, eu não sou digno da tua presença. É esse o sinal do pecador. Quando o pecador descobre isso, só tem um caminho para ele: a fé no Evangelho. E aí ele corre para a cruz. E aí ele encontra a salvação em Cristo. O seu pecado é perdoado e ele é liberto tanto da condenação do pecado como do poder do pecado. É isso que Jesus faz quando nós entramos no seu reino. O Evangelho é para você que ainda vive sem Deus no mundo. Mas o Evangelho também é para você que é crente. Às vezes a gente pensa que o Evangelho é só para o descrente, que o Evangelho é apenas uma mensagem evangelística. Mas o Evangelho não é apenas a mensagem central que nos faz ter acesso ao céu, mas o Evangelho também é a doutrina central que vai nos conduzir até chegarmos lá. O Evangelho é central para nós, o Evangelho é o alimento da nossa vida. Porque quem de nós aqui não tem pecado? Quem de nós anda em perfeita obediência diante de Deus? Nenhum de nós. E se somos pecadores, precisamos nos arrepender e crer no perdão do Senhor. Uma vez fazemos isso para a salvação eterna, mas todos os dias nós fazemos isso para a comunhão com Deus, para termos relacionamento com Ele. O Evangelho é para nós, crentes. O Evangelho é para aqueles que não são aquilo que deveriam ser, que ainda não são aquilo que Deus espera que sejamos. O Evangelho é para você que ainda peca. O Evangelho é para você, meu irmão, que ainda luta contra os pecados. O Evangelho é para você que ainda sofre por conta do pecado. O Evangelho é para você. Eu quero fazer uma ponte aqui com o autor deste livro, o Marcos. Lembram-se do Marcos? Marcos é aquele rapaz que
Primeiro está seguindo a Cristo, e aí no momento final, ele acaba fugindo junto com os outros discípulos. Depois Marcos vai aparecer junto com Paulo e Barnabé, em Atos, nas viagens missionárias. E ele está presente na primeira viagem missionária. Mas logo no início da viagem, Marcos abandona o barco e deixa Paulo e Barnabé lá, sozinhos na viagem. E aí então, Atos capítulo 15, Paulo e Barnabé têm um conflito enorme por causa de Marcos. Barnabé queria levar Marcos para a viagem missionária e Paulo disse não, ele nos abandonou. Ele fraquejou no momento que não poderia. Esse Marcos, inconstante, esse Marcos ainda imaturo, esse Marcos é restaurado. Ele escreve o evangelho que leva o seu nome. O evangelho de Marcos é escrito por esse rapaz. Esse que era um filho espiritual de Pedro. 1 Pedro 5,13. Marcos, o meu filho espiritual. 2 Timóteo 4,11 diz, Paulo está preso e ele diz, chama também Marcos, que é útil para o meu ministério. Veja, um homem, um crente imaturo na fé, que é restaurado por conta do evangelho que Jesus pregava. Por isso o evangelho é para nós crentes. O evangelho é para você que não é uma mãe como gostaria de ser. O evangelho é para você que é um pai como gostaria de ser. O evangelho é para você, jovem, que ainda está tão inconstante na fé. O evangelho é para você que ainda luta com lembranças lá do passado. O evangelho é para você. É o evangelho que vai te capacitar a transformar a sua vida. É no poder do evangelho que nós recebemos transformação. É o evangelho que vai nos capacitar a obedecer ao Senhor. É o evangelho que vai nos quebrantar para perdoar aquele que nos ofendeu. Porque quando nós olhamos para o perdão que Deus nos oferece, nós nos constrangemos a perdoar aqueles que nos ofenderam. O evangelho é para nos capacitar a amar aquele que nós não amamos. Porque nós olhamos o grande amor de Deus e nos constrangemos a amar o outro. O evangelho é para nós crentes. O evangelho é para a família que está envolta em brigas e desavenças. O evangelho é a esperança para a reconciliação nessa família. O evangelho é a respiração para nós, é o ar que respiramos. Por isso o evangelho é para nós, crentes. Por fim, o evangelho é para a igreja do Senhor. O evangelho é o fundamento da igreja. Sem o evangelho, não há igreja. Sem o evangelho, não há pecadores transformados. Sem o evangelho, não há missões. Sem o evangelho, não há culto, não há louvor a Deus. Sem o evangelho, não há igreja. Portanto, a igreja deve manter o evangelho que Jesus pregava. E nós, como igreja, devemos pregar este evangelho. O evangelho que Jesus pregava. Espero que o Senhor fale ao seu coração e que este evangelho que Jesus pregava não seja apenas uma história bonita, não seja apenas um conhecimento intelectual para você, mas que você experimente as delícias deste evangelho, que ele seja real e vivo para você e para sua família, que de fato ele te capacite a vencer os pecados escravizadores, que de fato ele capacite você a restaurar relacionamentos na tua casa, que de fato ele mude a sua forma de ver e pensar e experimentar o mundo. Porque este evangelho que Jesus pregava é o poder de Deus para a salvação e é também o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós te agradecemos, porque um dia esse evangelho que Jesus pregava chegou até o Brasil, chegou até a nossa cidade e chegou até a nossa vida. E nós, pela graça do Senhor,
nos arrependemos e cremos neste Evangelho. E agora, Deus, vivemos por Ele, vivemos para sermos transformados por Ele, para que glorifiquemos o Teu nome em todas as coisas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vamos louvar ao Senhor com o quarteto Zoé. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois esta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa, não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já, sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar, jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Público a Deus. Eu quero convidar você a viver uma vida missional. Nós temos aprendido quão é importante nós espalharmos a mensagem que nós temos. Lá no fundo nós temos folhetos com a mensagem de salvação. Viva uma vida que proclame ao Senhor. Viva uma vida que espalhe essa mensagem. Eu espero que a paz do Senhor acompanhe os irmãos nessa semana. Vou convidar o pastor Vinícius que ore, encerrando o nosso culto e impetrando a bênção sobre nós. Vamos colocar em pé. Que realmente essa paz que vem do Evangelho, que vem da obra de Cristo, encha a tua vida, o teu coração, encha a tua casa, esteja na tua família, nos relacionamentos nesses dias. Que você experimente do poder do Evangelho esta semana
vencendo pecados, numa vida de consagração a Deus. E que o Senhor abençoe a você e a sua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um reunido aqui, Senhor, e com todo o teu povo, espalhado em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa e esperada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar. E perdido vaguei, longe, longe do meu bom Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu, por salvar um tão pobre pecador. Via falar dessa graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje são me alegro em sua luz. Dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Quão feliz é então este meu coração, a gozar aquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi